Olá pessoal, tudo bom? Vamos para o nosso bate-papo parte 2 do projeto de lei 3729? Então, a live de hoje, gente, tem o objetivo de eu trazer alguns meus pontos de vista em relação a esse dispositivo, né, esse projeto de lei, a partir do artigo 17, tá? Que na live parte 1 eu fui até o artigo 16. Então hoje, meu otimismo exagerado, eu acredito que eu vou conseguir explanar tudo que eu desejo aqui com vocês sobre, sobre a temática do artigo 17 até o final, até o artigo 57. Tá? Se eu conseguir chegar, nós vamos ficar super felizes. Olá, Eduarda, tudo bom? Vamos aqui para a live, pessoal. Aqui, deixa eu ver mais quem tá entrando. Trabaquini, acho que é Fabrício, Fábio, a Cris, ótima, a Cris sempre presente. Cris, aluna do curso Via Ambiental, tá? Aqui, acho que se não me engano é a Selma, tá? Então, gente, boa noite para todo mundo, né? Esperando aqui o pessoal chegar, o Júnior. O Júnior também chegou, tá? Então, boa noite a todos. Então, galera, então acredito eu, com aquele meu otimismo exagerado, que eu consiga falar tudo em uma hora. Porque eu posso dizer, os mais cabeludos, né, que não tem a coisa cabeludinha hoje, mas os mais cabeludos foram contemplados as temáticas na parte 1. Então, acredito que essa parte 2 vai ser mais suave, né? Acredito eu. Será que eu sou? É Fábio. Ah, isso aí, Fábio. A gente sempre se fala pelo direct, né, Fábio? Mas eu sou tão ruim pra trocar nome. Eu sou muito boa pra trocar nome, melhor dizendo, né? Então vamos lá, galera. Vamos começar a trocar uma ideia aqui sobre o projeto de lei. Então eu vou pegar aqui a partir do artigo 17, tá? Então quem não assistiu a live anterior, depois assista, tá no feed aqui no perfil no Instagram, tá? Então vamos lá. O que o artigo 17 fala? Oi, Ana, boa noite, querida. O 17 ele fala que o licenciamento, ele pode, são as formas do licenciamento. Trifásico, emissão da LP, LI e LO de forma independente, ou aglutinada, LP, LI, ou LI, LO, ou tudo junto, a LPIO, né? Prévia instalação e operação juntas, ou a licença de adesão em compromisso, né? Aquela que é online, ok? Então ele traz isso no artigo 17. E ele fala também nesse mesmo artigo 17 que os estudos ambientais para compor esse processo de licenciamento têm que ser compatibilizados pela autoridade competente. Então não vai para, por exemplo, um empreendimento de um menor impacto, menor intervenções, né, menor potencial poluidor, pedir um estudo mais complexo. Então, tipo assim, vai, né, atirar... Ai, não, nem vou falar esses exemplos. Vai querer mirar numa situação tão pequena ou com não significância ambiental com estudo muito complexo. Isso é coerente. Então, esse dispositivo no parágrafo 3º do artigo 17 faz todo sentido, tá? Então, não é exigir estudos complexos para todos os casos. Cada caso é um caso, né? A Maria, beijo Maria, Maria é muito querida, lá em Santa Catarina. A Carol aqui firme e forte, a Ingrid, ótimo. Fico muito feliz com a presença aqui de vocês, tá? Então, o artigo 17 são as licenças, fala que, como eu já mencionei, que o órgão ambiental, né, a autoridade licenciadora, vai adequar os estudos de acordo com cada tipo de empreendimento. E aí ele fala no parágrafo 4º que o não será exigido EIA-RIMA quando a autoridade licenciadora considerar que a atividade não é de alto potencial significativo de impacto. Tá? Então, o que ele te dá? Vamos correlacionar com a nossa realidade hoje, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Então, toda a avaliação de impacto ambiental vai ser dada por meio de EIA-RIMA? Não faz sentido. Aqui no estado de São Paulo não faz sentido nenhum. Tanto que aqui no estado nós temos outros 2 estudos. Temos o relatório ambiental preliminar e o estudo ambiental simplificado, que são 2 estudos ambientais quando se faz a avaliação de impacto ambiental. Porque dentro de avaliação de impacto temos alterações no meio ambiente de formas distintas. Então, empreendimentos mais complexos, EIA-RIMA. Empreendimentos menos complexos, RAP, ou mais simplificados, EAS. Então, isso já existe aqui no estado de São Paulo. Então, faz sentido, sim. Então, o artigo 17, para mim, ele faz sentido, ele é coerente para todo o Brasil, tá? Então, Bruna, ótimo. O Gustavo, aí, Gustavo, te espero semana que vem, hein? A Eliana,
Beleza? Vitor, boa noite para todo mundo. Então, gente, artigo 17 não tem eu só considero pertinente, sim. Considero a presença dele porque a gente está falando em escala nacional, né? De sair daquela bolha. Minha bolha é o estado de São Paulo, né? Então, a gente estourando a bolha faz todo sentido ter esse artigo 17. Aí o artigo 18, o que ele vem dizer? Também ele fala do licenciamento trifásico, LPLI e LO. Só que aí ele diz que na fase, quando é avaliação de impacto ambiental por meio de EIA, tá? Estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, tá? Aí o EIA sempre vai ser exigido na fase da LP. Então o EIA não vai ser exigido na LI e na LO, sempre na LP, mas é o que já existe hoje, né, gente? Você vai começar o processo de licenciamento com avaliação de impacto com o EIA. Então é isso que ele traz aqui pra gente nesse artigo 18. Tranquilo até agora, tá? Porque na última live lá desci a lenha em diversos artigos. Vamos ver onde eu vou começar a descer a lenha, né? Artigo 19 do projeto de lei 3729. Ele fala que a autoridade ela pode aglutinar, como eu já até mencionei anteriormente, vinculado ao artigo 17, LP com a LI e a LI com a LO. Para isso, a autoridade competente vai elaborar um termo de referência, né, com as informações, tudo que for necessário para a solicitação desse processo aglutinado LP, LI e LI, LO, tá? Então, não temos nada de dizer em relação ao caput do artigo 17, então, 19, desculpa, artigo 19. Então, o que ele, vamos ver dizer o que mais aqui? No processo, quando envolve EIA, seja LP ou LP-LI, o EIA é apresentado nesse momento, tá? Então, no início do processo. Também tem nada de muito questionador nesse aspecto, ok? Aí, deixa eu ver o que mais que ele fala. Aí, artigo 19, ainda estou no 19, parágrafo 4º. Olha o que diz, no licenciamento ambiental de novos empreendimentos ou atividades, na mesma área de influência direta de empreendimentos similares já licenciados, então está avaliando empreendimentos a serem implantados agora. Só que naquela região já teve processos anteriores aprovados de empreendimentos similares, tá? Sei lá, um complexo industrial. Pode ser, por exemplo, tem um complexo industrial A, que foi licenciado nessa região, e aí vai ter um complexo B, que também vai ser implantado nessa região, tá? O que ele fala? Que dos empreendimentos licenciados, pode a autoridade licenciadora emitir LP aglutinada com a LI, porque você já tem informações anteriores, tá? Daquela área, então você pode fazer essa aglutinação, ok? Então, é isso que ele diz, na minha área de influência. Então, ele pode juntar LP com LI, ok? Mas é do empreendimento em si, ainda não mistura de outros empreendimentos, nós vamos ter outro dispositivo, outro artigo que vai juntar, que ele dá a possibilidade de empreendimento A e empreendimento B, integra tudo isso em uma única licença. Quero ver isso na prática, tá? Então, vamos lá. Então, o artigo 19 também, por enquanto, nada de arrepiar os pelinhos do braço. Tá? Vamos lá no artigo 21. Artigo 21. Ele fala que o licenciamento simplificado na modalidade de adesão e compromisso, ou seja, a licença que sai automática, que sai pela internet, preenche e vai sair a sua licença ambiental. Como nós temos aqui no estado de São Paulo, como eu mencionei na outra live, tá? Nós temos a via rápida ambiental, que você consegue emissão de licença e autorização, até autorização, em situações extremamente específicas, diminutas, que tem uma relevância ambiental muito insignificante, mas pela legislação requer licença e requer autorização, tá? Então, o que já existe aqui no estado de São Paulo é o que está sendo previsto nesse projeto de lei, que eu já me posicionei, que eu acho super coerente, desde que tenha linhas de corte muito claras do que pode ser pleiteado por essa adesão e compromisso. Não é um cheque em branco, tem que ser situações realmente excepcionais, tá ok? Aí, o que é interessante esse artigo 21? Eu gostaria que vocês anotassem para vocês lerem depois, tá? Quem não tem nada para fazer no sábado à noite vai ter uma leitura gostosa do projeto de lei. Então, nesse artigo 21, ele traz as regras. Ele fala assim, olha, você tem que seguir cumulativamente, tudo junto e misturado, para que possa ser enquadrado numa situação que obtenha licença de adesão e compromisso, tá? Então, é cumulativamente tudo que eu vou falar, não é uma coisa só, é tudo junto. Primeiro aspecto. Não será atividade ou empreendimento potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente
Ou seja, tem que ser situações realmente específicas, detalhadas. E quem vai especificar isso? Vai ser o governo federal? Deus me livre, ainda bem que não, tá? Tem que ser quem? A entidade, o órgão ambiental que vai fazer que é responsável pelo devido licenciamento, tá? Aí o órgão ambiental, como eu mencionei na live anterior, na minha opinião, o que faz sentido definir essas regras são os conselhos de meio ambiente. O CONDEMA, no caso dos municípios, CONSEMA, no âmbito do estado, e CONAMA, no âmbito federal, tá? Como aqui no estado de São Paulo, como eu já mencionei, o Via Rápida Ambiental, todas as linhas de corte, elas estão previstas na deliberação normativa CONSEMA 1 de 2019. Então não foi só a CETESB, chegou lá, bateu no peito, são essas atividades e pronto. Não, teve um consenso no conselho, onde temos atores diferentes, Ministério Público, sociedade civil, equipe da Secretaria de Meio Ambiente, entre outros atores. E aí, né, no CONSEMA foi aprovada essa linha de corte. Então, acho muito salutar que as entidades licenciadoras definam suas regras via conselhos de meio ambiente, tá? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Michele, Daniel, Jaqueline, Camila, Vinícius. Muito bom que vocês estão aqui comigo, tá? Então, é minha opinião e ele dá para chegar nisso porque o inciso 1º do artigo 21, que eu pedi para que vocês anotassem, tá? Ele fala que não pode ter um alto potencial poluidor. Então, a entidade ou licenciadora que fizer meleca, depois vai ter problema, com certeza, com o Ministério Público, Poder Judiciário e por aí vai, tá? Então, se você quer um exemplo, se você trabalha num município ou em outro estado, quiser um exemplo, consulte a CONSEMA 1 de 2019 que eu mencionei para vocês. É um exemplo, tá? Que é adaptada para a realidade de São Paulo. Esse é o primeiro item. Aí também, além disso, tem que atender o segundo item, tá? Qual é? Que é serem previamente conhecidos características gerais da região de implantação, tá? Então, isso aqui é mais tranquilo quando a gente está falando de município, mais desafiador quando é estado, porque estado a gente está falando de várias regiões. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o VRA é para qualquer lugar, que seja no litoral ou lá no interiorzão paulista, Presidente Prudente, saudade dessa terra quente, tá? Então, não independente da localização geográfica, o VRA é para qualquer situação. Então, a linha de corte lá é muito baixa. Por quê? Porque vai ter que atender diversas regiões. Então, aqui no projeto de lei fala, olha, tem que ter características gerais das regiões. Então, essa situação no âmbito federal e âmbito do estado é mais complexa. Ou seja, a linha de corte tem que ser mais baixa, a régua tem que ser mais baixa para empreendimentos realmente insignificantes que consigam abranger toda a região do órgão competente, tá? Além disso, ele fala que tem que ser conhecidas as condições de instalação e operação da atividade ou empreendimento. Então, são atividades que aquela entidade licenciadora tem conhecimento, tem expertise. Então, não vão ser para todos os empreendimentos, tem que ser para específicos que a entidade licenciadora tenha habilidade e know-how, tá? São José do Rio Preto, também terra quente, né? Terra bonita essa, muito linda, mas quente pra caramba. Outro aspecto, então, condições de instalação e operação da atividade. Então, o órgão ambiental não pode achar que é festa do caqui, né? O município não pode achar isso. O que mais nós temos? Os impactos ambientais de tipologias de atividade ou dos empreendimentos. Então, tem que conhecer aquele tipo de empreendimento, que tipo de impacto que ele causa alterações no meio ambiente. Então, esse conhecimento da entidade licenciadora é necessário e definição das medidas de controle ambiental necessárias. Então, quando sai a licença, se for esse projeto de lei aprovado com essa licença ambiental, tá, que é de adesão e compromisso, vai ter que ter lá um texto com medidas já pré-estabelecidas para medidas de controle. Tá? Então, como que você vai conseguir definir isso se você conhece muito bem os empreendimentos e conhece muito bem a região? Então, quando a gente ouve tantas críticas sobre a licença de adesão e compromisso, quando a gente vai no artigo 21, a gente vê que pelo menos trouxeram critérios técnicos. Aí vai depender realmente da entidade licenciadora fazer um trabalho muito sério e aprofundado para que consiga definir suas regras para o licenciamento por adesão e compromisso, tá? E terceiro item, lembra que é tudo junto do artigo 21, tá? Ele diz o quê? Não ocorrer supressão de vegetação nativa, que depende de autorização específica.
Então, o fato é, se você tem um empreendimento X, ele é pequenininho, baixíssimo impacto, conheço sim os impactos, as alterações adversas desse tipo de empreendimento, conheço toda essa região, mas se ele suprimir vegetação, não pode obter a licença de adesão e compromisso, tá? Então, isso é bem importante. Então, eu levantei diversas críticas desse projeto de lei, porém, isso aqui a gente também tem que elogiar nesse aspecto, porque trouxe delineando, tá? Tudo que deve ser considerado de forma cumulativa para que a entidade licenciadora faça o seu trabalho. Então, aqui realmente eu tenho que elogiar esse artigo 21, tá? Nesses incisos 1º, 2º e 3º. Tudo bem até agora, pessoal? Deu para compreender os pontos positivos que eu tô falando desse aspecto? Comenta aqui, tá? Qualquer dúvida ou qualquer opinião diferente também pode comentar. Aqui a gente tá para conversar, compreender, ver visões diferentes também, tá? Ainda mais que é um projeto de lei, ok? Então, a gente viu aqui o inciso 1º, 2º e 3º. O que ele também diz no parágrafo 2º, que vem ratificar aquilo que eu falei das medidas de controle, que quando sai a licença, tem que ter essas medidas de controle pré-estabelecidas. E ele fala exatamente isso no parágrafo 2º, que previamente a autoridade licenciadora deverá definir essas medidas. Então, não é só, posso licenciar e pronto. Isso não, tá? Isso é como acontece aqui em São Paulo. Quando você pega a sua licença ambiental, tá, pelo VRA, já tem um texto padrão das medidas que devem ser observadas, atendidas para a implantação do empreendimento. Então, aqui também já acontece aqui no estado. Então, se você não seguir, colega, você vai sendo fiscalizado, você vai ser autuado mesmo com a licença ambiental em mãos, porque você não atendeu as exigências constantes na licença. Aqui no estado de São Paulo, mas a mesma coisa pode acontecer com a licença de adesão e compromisso do projeto de lei, porque ele tem a mesma premissa. Tanto que é a mesma premissa que é no parágrafo 3º ainda do artigo 21. Ele fala que a fiscalização vai se dar por amostragem, igualzinho que acontece aqui no estado de São Paulo. O órgão ambiental não vai em todos os locais que emitiram licenças e autorizações pelo VRA, Via Rápida Ambiental. Faz por amostragem também, tá? Então, isso acontece, isso dá certo e também tem as denúncias. Faz errado, colega, para ver se um vizinho não denuncia. Denuncia sim com gosto, tá? Então, essa mesma premissa da amostragem também existe nesse projeto de lei, tá? Então, não tenho o que criticar até o momento. E aí, uma coisa muito legal também nesse artigo 21, parágrafo 4º, que ele diz que o resultado dessas vistorias pode orientar manutenção ou revisão dos atos sobre atividades sendo licenciadas por termo de adesão e compromisso. Então, se nas vistorias está vendo, cara, esse negócio tá ruim, a gente tá dando sempre problema, tô tendo que autuar o pessoal não tá sabendo como lidar com essa licença, com as exigências vinculadas a ela, as medidas de controle, não tá dando mais, tá dando tanto problema, a entidade licenciadora, ela pode rever os seus atos e excluir da licença de adesão e compromisso esse tipo de empreendimento que está dando problema recorrente que está sendo verificada na vistoria. Então, por isso que eu tenho a elogiar a questão do artigo 21, tá? Acho que daqui a pouco já acabou os elogios. A brincadeira à parte, tá, gente? Não aguento. Então, vamos lá, pessoal? Então, compartilha essa live aí com todo mundo para a gente poder discutir item por item, para trazer mais enriquecimento de conhecimento para vocês e mais um debate bem rico e respeitoso entre todos nós, tá bom? Então, marca aí coraçãozinho aí, um monte de coraçãozinho e compartilha essa live agora para o pessoal não perder, tá? Então, vamos lá. Então, a gente viu 17, 18, 19, 21. 20 não tinha nada para agregar aqui para vocês, tá bom? Só vou trazendo realmente o que eu considero faz sentido. Eu trazer aqui porque os outros artigos leu, a vida passou, ok? Gente, Maria, valeu pelos seus corações lindos, querida. Então, o que eu agora? Artigo 22. O que o artigo 22 tem que trazer pra gente? Sobre a questão de regularização de empreendimentos. Então, o colega tá lá implantado e operando sem a licença. Não, Zé Ruela, literalmente, né? Operar sem a licença é o fim da picada nos dias de hoje. Mas a gente sabe que tem um monte de Zé Ruela por aí, tá? Então, como é que vai fazer? Aí ele traz a regularização por licença de operação corretiva. Que acredito que a boa parte dos estados terão. Não pode ter esse nome, mas não vai emitir LP e não vai emitir LI. Vai emitir já a licença de operação para o fulano, tá?
Mas ele traz o que nesse artigo 22? Um procedimento. Qual o procedimento que ele diz? Que é na licença de, se o empreendimento ele for enquadrado como adesão e compromisso, como vai ser a regularização dele? Então ele está operando sem licença. Só que aquela atividade está listada pelo município, ou pelo estado, ou pelo governo federal como uma situação de licença de adesão e compromisso. Como ele está fazendo errado, será que ele pode obter a regularização dele de forma informatizada? Pode? Pode, tá? Então está previsto isso daqui no parágrafo 1º. Fala que o licenciamento ambiental corretivo poderá ser por adesão e compromisso. Isso acontece também aqui no estado de São Paulo, empreendimentos que estão operando sem licença, mas a licença dele poderia sair pelo VRA. Ele consegue obter pelo VRA, tá? Então acontece a mesma coisa aqui no estado. E aí ele diz que na impossibilidade de ser adesão e compromisso, tá? O empreendedor, o que ele vai acontecer? Ele vai ter que firmar primeiro, antes dele obter a licença de operação corretiva, a LOC, tá? Parece até a LOC, né? O DJ, mas da LOC. Antes dele obter a LOC, ele tem que assinar um termo de compromisso com o órgão ambiental. Então, ele vai assinar esse termo de compromisso, onde nesse termo de compromisso que vai ser assinado, vai dizer quais são as informações, quais documentos ele tem que apresentar para ele fazer a solicitação da LOC, tá? Então, o que aqui diz? Na impossibilidade da emissão da LOC pela adesão e compromisso, deve ser firmado anteriormente à emissão da licença de operação corretiva, termo de compromisso entre a autoridade licenciadora e o empreendedor, coerente com o conteúdo do RCA e PBA, né, que são os estudos ambientais, que são apresentados lá no início do processo. Então, vai ter uma adaptação. Ele vai apresentar informações que sejam adaptadas à realidade dele para que ele consiga a licença de operação corretiva, tá? Então, ele não vai apresentar lá o RCA ou o PBA, ele vai apresentar a documentação específica de acordo com esse termo de compromisso, tá? E aí, no parágrafo 3º, por isso que eu falei que é um procedimento, né? Ele fala que deve estabelecer os critérios, procedimentos e responsabilidades para promover o licenciamento ambiental corretivo através desse termo de compromisso, tá? E no caso de atividades e empreendimentos cujo início da operação tenha ocorrido quando a legislação exigia licenciamento ambiental, então imagina, por exemplo, é uma estação de tratamento de água, que quando essa estação de tratamento de água foi instalada, precisava de licença, considerando se esse projeto de lei fosse aprovado desse jeito, tá? O artigo 8º dispensa de licenciamento. Então tá, se dispensa de licenciamento, mas na época que ele instalou precisava de licença e hoje não precisa, o que fazer? Aqui ele determina que a autoridade licenciadora deverá definir medidas compensatórias pelos impactos causados pela ausência de licença, caso existentes. Então, o que ele diz? Aqui já começa, né? Pelo amor de Deus, já começam as críticas. Então, se aquelas situações dispensadas do artigo 8º, tá? Ou até do artigo 9º, que são aquelas atividades rurais que eu expliquei para vocês na última live, ok? Ele foi implantado quando precisava de licença, mas só foi pego na botija depois da publicação dessa lei. Ele vai só ter medida compensatória naquilo que comprovar impacto devido à ausência de licença, ou seja, nem todas as situações podem realmente se exigir medida compensatória. Então vai ter pode perceber um nexo causal aí. Então vai dar mais trabalho, vai ser mais dificultoso toda essa discussão técnica para essa exigência de medidas compensatórias. Então aqui eu já critico esse parágrafo 4º, tá? Luiz Felipe, André, Marcos, boa noite para todo mundo, tá? Então, já não gostei disso, mas é minha opinião, né? E no parágrafo 5º, o que ele fala? Quando solicitada a LOC espontaneamente, caraca, fiz meleca, era para ter pedido licença, não pedi, tô aqui operando. Mas a lei nova foi publicada, esse projeto de lei foi publicado, se tornou lei. Pô, e agora eu vou fazer espontaneamente, vou chegar lá, toque, toque, toque na porta do órgão ambiental, vou falar, olha gente, fiz meleca, comecei a operar sem licença. O que vai acontecer com esse texto? Ele diz que vai ser extinguida a punibilidade, tenho uma dificuldade de falar essa palavra, punibilidade
de crime do artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, 9.605 de 98, tá? Então, você não vai ter a aplicação desse artigo caso você fale espontaneamente ao órgão. Mas o que esse artigo 60 diz? Esse artigo 60 fala de uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, ou ambas, em casos de penas cumulativas, quando você opera sem licença ambiental. Nunca vi ninguém preso por isso, tá? Mas pagar multa, a gente já viu, né? Então, ele fala assim, ó, não vai pagar multa e não vai ser preso. É isso que ele tá querendo dizer nesse dispositivo do parágrafo 5º, tá? Nossa, esse artigo ainda é um pouquinho extenso, o artigo 22. E aí, o que ele diz também? Agora no parágrafo 7º. Ó, tá lá operando, tá sem licença, ele foi espontâneo, não vai ter a pena do artigo 60 da Lei de Crimes, ou até ele firmou um termo de compromisso para apresentar informações, documentações para conseguir a licença de operação corretiva. Mas na análise, cara, não dá. Esse empreendimento não dá para operar nesse lugar. É impossível que se opere neste lugar. Vai ter que sair, meu filho. Chora, senta e chora que você vai ter que sair. Então, é isso que o parágrafo 7º traz. Traz, graças a Deus, né, a possibilidade do quê? Ele fala descomissionamento da atividade, ou seja, remover a atividade, tá? Mas isso... Ele fala que, ele não fala que se vai ser de forma imediata, aí vai ter um plano para esse descomissionamento, tá? Então, como vai sair, como vai parar as atividades, como vai recuperar a área. Então, ele fala desse aspecto nesse parágrafo 7º. Isso é muito bom, porque, pelo amor de Deus, se não tivesse nada, o empreendedor podia falar, não, eu vou ficar de qualquer jeito. Não, tem situações, pode ser que ele não possa operar mesmo naquela região. Características da região, uma região frágil ambientalmente, por exemplo, tá lá, fez uma indústria numa área de várzea que está montante da captação de água para uma cidade, com tratamento de efluente daquele jeito, né, cheio de resíduo contaminado, resíduo perigoso, impossível estar nesse local, tá? E não tem como emitir uma LOC para esse tipo de situação, e o parágrafo 7º prevê-se de descomissionamento. Isso é bem importante, tá? O que mais que eu queria falar para vocês? Isso é tudo que eu queria destacar do artigo 22, tá? Agora a gente já vai pro artigo 23. O que ele fala, gente? No caso de licenciamento ambiental corretivo, quando a atividade, né, ele fala agora ele tem que trazer de forma muito clara utilidade pública. Então, quando ele fala que a utilidade pública previstas nessa lei, tá? Ele disse que estava operando sem licença, vai ter um regulamento próprio específico. Qual é esse regulamento? Ninguém sabe ainda. Diz que vai ser criado um regulamento específico. Então, uma obra de utilidade pública operando sem licença terá um procedimento específico a ser publicado posteriormente. Agora, como isso vai sair? Só Deus sabe, porque isso aqui é um cheque em branco. Não sabemos ainda como será. Então, aqui é para ficar antena ligada nesse artigo 23, tá bom? Celina! Oi, Celinda! Fica aqui, viu, amiga? Então, ótimo. Então, o que mais eu queria trazer aqui para vocês? Então, eu já vou pular para vocês para o artigo 28. Qualquer dúvida, comenta aqui, tá? Qualquer consideração que vocês queiram fazer. Esse artigo 28, para mim, ele é operacionalmente desafiador, para não falar outra palavra. O que será que ele diz? No caso de atividades ou empreendimentos localizados na mesma área de estudo, então empreendimentos diferentes numa mesma região, tá? A autoridade licenciadora pode aceitar estudo ambiental para o conjunto. Então, empreendimento A, empreendimento B, empreendimento C. E por aí vai, tá? E dispensar a elaboração de estudos específicos para cada empreendimento. Então, vai ter um estudo, tá? Um estudo da área, esse diagnóstico ambiental, um só para todo mundo, sem prejuízo às medidas de participação de cada ator, tá? Aí, na hipótese prevista nesse caput, pode ser emitida uma LP única para o conjunto de atividades e empreendimentos, desde que identificado o seu responsável legal. A empresa A vai fazer coisa 1, empresa B vai fazer coisa 2, empresa C vai fazer coisa 3 e assim vai indo, tá? Eu acho que é extremamente desafiador. Já é difícil gerenciar um empreendedor
num único empreendimento. Imagina, gente. Trabalhei mais de década no órgão ambiental no estado de São Paulo. É um super desafiador um empreendedor e um projeto. Imagina diversos empreendedores e diversos projetos diferentes na mesma área de estudo. Então, eu acho, na minha singela opinião, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Esse artigo 28, no mundo real, é viável colocar tudo numa licença prévia, empreendimentos diferentes, empreendedores diferentes, no mesmo estudo, e emitindo uma mesma LP para toda essa galera? Operacionalmente, vocês acham isso factível? Comenta aqui para mim, por favor, tá? Comenta aqui se você acha isso viável, esse tipo de situação. Na prática, não vejo como viabilidade, tá? Se vocês puderem colocar aqui, eu agradeço bastante para saber a opinião de vocês, para verificar se eu não estou vendo pelo em ovo, tá? Então, novamente, ao artigo 28, uma área de estudo, empreendimentos diferentes, empreendedores diferentes, apresentarem um único estudo, nesse único estudo emitir uma única LP para toda essa galera e na LP vai constar exigências para cada representante legal. Vocês acham isso viável? No mundo real? Quero saber de vocês. Comentem aqui no chat, por favor, tá? O que mais? Quando vocês comentem aqui, eu espero que vocês comentem para eu saber a opinião de vocês. Eu vou verificar aqui quais são, o que a gente tem mais. É o Matheus. Ô, Matheus, tudo bom? A Cíntia. Para atividades. Ele também fala que para atividades ou empreendimentos de pequeno porte e similares, ou seja, empreendimentos parecidos, pode ser admitido um único processo de licenciamento. Então, no anterior, nós temos vários, apresenta um único estudo para essa galera e uma única LP, e aqui ele diz que pode ser um único processo para uma galera diferente. Também acredito que operacionalmente não é viável, tá? Pela dificuldade realmente. O Vitor, impossível de dar certo. Também acho, Vitor. Não consigo enxergar que isso aqui vai dar certo. Isso aqui para mim, não quer celeridade? Isso aqui só vai travar. Porque imagine diversos empreendimentos. Aí tem que atender uma exigência técnica X para poder emitir a LP. Aí os outros atenderam. O fulano aqui não atendeu. A minha LP não vai sair porque o cara não fez? Então eu não vejo como celeridade. Não consigo enxergar isso como celeridade para um processo de licenciamento. Não consigo ver. Eu acho que isso aqui é um tiro no pé. E concordo com você, Vitor, tá? O que mais que a gente tem nesse artigo 28? Se tudo tá esquisito, tudo pode ficar mais esquisito. Falei de vários empreendimentos numa área de estudo, tá? E aí, os próprios empreendedores vão reclamar. Extremamente fora da realidade. Concordo com você, Fábio. Mas olha, a coisa ainda pode ser mais utópica ainda. Parágrafo 3º. As disposições desse artigo podem ser aplicadas a atividades ou empreendimentos sob responsabilidade de autoridades licenciadoras distintas, desde que haja um termo de cooperação técnica. Para e pensa, numa mesma área de estudo, o empreendimento licenciado pelo Estado, licenciamento licenciado pelo município. Aí tem vários licenciamentos na mesma área de estudo, ocorrendo ao mesmo tempo. Aí você pode fazer o quê? Você pode conectar todos esses processos. Se a gente não dá conta nem de um interessado dentro de um processo, dentro de um empreendimento, dentro de um órgão, imagina juntando vários órgãos. Não vejo como fazer sentido mesmo no mundo real. Então, quem escreveu isso daqui, na minha singela opinião, esse artigo 28, que vocês leiam depois, não sabe de licenciamento. Não sabe o mundo real. Não sabe o que acontece desse artigo 28. Ele não existe. Não. Isso aqui é inexequível, tá? Esse artigo. Mas é por isso que eu trouxe aqui ele para vocês, tá ok? Então tem esse mundo de Oz aqui, né? Esse mundo de Alice, que é o 28. Vamos lá para o artigo 29, tá? O artigo 29, ele fala que independente da titularidade do empreendimento, da atividade, tá? No caso de implantação dentro de uma área de estudo, que já foi de um outro processo de licenciamento, você pode pegar o diagnóstico, a caracterização dessa área de estudo de um outro empreendimento. Então, eu tenho empreendimento A numa área de estudo, e aí, tem empreendimento B aqui próximo, que já fez todo o diagnóstico. Eu dou uma chupinhada. Dou uma chupinhada
no diagnóstico que a outra equipe fez. Então, aqui prevê essa possibilidade. Deixa eu ver, o Vitor ou sabe e quer que se exploda. Aí Vitor, a pessoa é muito doida, faz projeto de lei para um negócio que não vai funcionar, né? É muito doido mesmo isso. O que eu tava falando, né? Então, o diagnóstico. Então, você tá numa área, você já teve um empreendimento que já foi licenciado. O artigo que eu falei para vocês, 28, tá todo mundo se licenciando agora. Mas se você já tem um empreendimento que já foi licenciado, você tem um diagnóstico daquela área de estudo, você pode usar aqueles dados, tá? Mas como que eu vou usar aqueles dados? Como eu vou dar aquela chupinhada nos dados? Aí a gente vai para o parágrafo primeiro. O que ele fala? Para atender esse disposto de utilização desses dados, dessas informações já existentes dessa área de estudo, a autoridade licenciadora deverá manter uma base de dados disponibilizados na internet e integrada ao CINIMA, né, que é o Sistema de Informação sobre o Meio Ambiente, o CINIMA, conforme disposto no artigo 31 desta lei, né, desse projeto de lei. O que isso significa? Esses dados do licenciamento, todos os dados do licenciamento têm que estar disponíveis para todo mundo. Então, quando vocês, lá no futuro, se esse projeto sair, no mundo cor-de-rosa, vocês vão entrar no site do órgão, lá do município, imagina, do município, do estado ou do governo federal, você vai buscar as informações de diagnóstico naquela área do empreendimento. E aí você vai conseguir usar aquelas informações, tá? Então você não vai ter que fazer consulta no processo, você vai, em tese, no mundo cor-de-rosa, você vai capturar todos esses dados que vocês precisam dentro do CINIMA, que vai ter um subsistema. Quando eu falei artigo 31 desta lei, desse projeto de lei, ele é um subsistema. Então tem o CINIMA, que é o Sistema Nacional de Informação, e aí dentro vai ter um subsistema, que é o que ele chama, esse termo que ele é utilizado aqui nesse projeto de lei, tá? 3729. E nesse subsistema, a galera do governo federal, a galera dos estados e a galera dos municípios tem que fazer um input, colocar todas as informações dos processos de licenciamento ambiental. Tanto as informações em texto como geoespacializadas. Quero ver isso acontecer num pequeno espaço de tempo, tá? Então, aqui é interessante, mas a gente sabe que por uma escala nacional, a gente sabe que ele tem muitas entidades licenciadoras que ainda tudo está no papel, tá? Então, ainda a gente tem Brasis diferentes. E isso, na prática, vai ser específico para algumas regiões mais desenvolvidas economicamente, que os órgãos tenham condições de ter um sistema próprio, um sistema dentro do CINIMA, tá? Ou seja, você precisa o quê? De pessoas, você precisa de pessoas que entendam sobre o sistema, você precisa de pessoas que entendam do negócio, o negócio é a questão do licenciamento ambiental, você precisa de dinheiro para que tudo isso se opere, tenha operação, você precisa de manutenção. Não é só criar um sistema, você precisa fazer a manutenção e melhoria contínua do sistema. Então, tudo isso requer pessoas e dinheiro. E a gente sabe que os órgãos ambientais no Brasil, em geral, não tem isso, tá? Beleza? Então, continuando aqui. E nesse artigo 29, diz que a autoridade licenciadora vai estabelecer prazos de validade. Então, teve um processo de licenciamento em 2018. Aí o dado lá de 2018, dentro desse subsistema, vai indicar que ele vale até 2023, tá? Porque não vai usar um dado de 2018, um diagnóstico ambiental, por muitos anos. Então, o órgão ambiental vai fazendo essa alimentação. Esse aqui é um mundo utópico do texto. A gente tem um mundo real que é bem diferente, né? Muitas vezes os órgãos ambientais conseguem criar um sistema, mas depois não conseguem fazer a devida manutenção do sistema. Ou seja, remoção de dados antigos e inclusão de dados novos. Então, esse é um grande desafiador, né? Ou será outro cigano, né? Então, isso aqui, gente, artigo 19. Se os órgãos ambientais, por exemplo, vão fazer concurso para ter gente da área de TI, acho difícil. Então pode ser que eles consigam fazer contratos. Na própria CETESB mesmo, eles fizeram muitos contratos para a criação de sistemas. Então contratam empresas com know-how, conhecimento sobre as criações de sistema. Aí chama a equipe técnica a participar das reuniões para a concepção do sistema. Eles criam, aí passa para avaliação, aí eles criam, recriam, alteram e assim vai indo através de contratos. Isso é o que eu já vi na minha realidade aqui no estado de São Paulo. Mas contratar gente para fazer isso
bem difícil, tá? Contratar meio funcionário mesmo, na minha opinião. Então, esse é o artigo 29. Artigo 30. O artigo 30 fala o básico que todo mundo deveria ter, que é o Cadastro Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental, o CTF-AIDA, tá? Até comentei na live anterior, o CTF-AIDA ele é obrigatório, não tem custo nenhum, ele é obrigatório para as pessoas profissionais listados no anexo, tá? Daí de uma instrução normativa que agora esqueci o número, mas tá lá no site do IBAMA e também tem uma live que eu fiz com a Rosângela, que também tem um link lá disponível para vocês, lá no meu canal no YouTube, Via Ambiental Educação, tem uma live com a Rosângela do IBAMA explicando sobre CTF-AIDA e CTF-APP, tá? Então, CTF-AIDA é gratuito, você consegue fazer seu cadastro, você profissional que faz o trabalho que está lá listado, que tem o seu conselho de classe, então quem não tem conselho de classe como ecólogos, não tem a obrigação do cadastro CTF-APP. AIDA, desculpa, CTF-AIDA, tá bom? O que mais que ele diz? Aí, olha o que ele fala, gente. Eu até comentei isso na live anterior, que eu tinha esquecido o nome. Vai ter a capivara de todos os profissionais da área ambiental. Como assim, minha filha? Lembra que eu falei do subsistema? Então, já existe o Cinema, você consegue entrar, põe depois no Google Cinema, que você acha o site. No Cinema vai ter um subsistema. Dentro desse subsistema, provavelmente vão ter todos os órgãos. Vai ter o federal, vai ter todos os estados e depois todos os municípios. Quero ver esse negócio funcionar. E aí você vai ter uma lista com as informações dos técnicos que trabalham nos processos de licenciamento, tá? O que ele diz? Que vai ter um cadastro de pessoas físicas e jurídicas responsáveis pelos estudos e auditorias ambientais, com histórico de aprovação, rejeição, então por isso que eu falei capivara, de pedidos de complementação atendidos e pedidos de complementação não atendidos e fraudes. Isso aqui seria um mundo cor-de-rosa maravilhoso para a gente tirar quem? Os picareta do mercado, porque tem muito picareta que fica manchando o nome de consultores, das consultorias por aí, tá? Isso aqui seria muito bom ter isso. Mas no mundo real, se mal alimenta um sistema, imagina alimentar um sistema com esse tipo de informação. Então eu acho teoricamente bonito, na prática eu acredito que não será tão utilizado. Porque você precisa de gente para alimentar o sistema. Porque você está com um processo de licenciamento. Você tem que colocar um CPF, um CNPJ, o nome da pessoa, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Então, tem que ter muitas informações e não vai ser um computador que vai inserir, vai ser uma pessoa. Quem vai inserir isso? Como vai ser inserido isso? Como isso vai ser inserido no momento do procedimento, do processo de licenciamento? Vai terminar todo o processo, gente, antes de emitir a licença, já entra no subsistema e preenche a capivara dos técnicos envolvidos no processo? Parece fácil, mas na prática não é não, tá? Então aqui tá na lei, mas o que você tá no projeto de lei. Se for aprovado esse texto, não sei se isso vai vingar de fato, né? Ou tem uma grande chance de ser uma letra morta, mas tem. Então é importante que vocês conheçam, tá? E o artigo 31 é o benedito desse subsistema, tá? Então, todo esse projeto de lei, ele tá dentro que ele vai falar no artigo um pouquinho mais para frente, que tudo tem que ser online. Tudo. Todo o processo de licenciamento vai ser online. E faz todo sentido, ainda mais numa época pandêmica, numa situação em busca de agilidade, facilidade no trâmite do processo de licenciamento. Ser digital realmente facilita muito a vida, demais. Aí o que ele diz? Que vai ser criado esse subsistema com informações do licenciamento federal, estadual e municipal. Só que aí o que ele diz? Esse subsistema ainda ele vai ter uma integração com o SICAR, integração com o Sinaflor. Colega do treinamento em prefeitura. Aqui no estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo tem trocentas prefeituras que ainda, várias, que ainda nem não tem, não conheço, para dizer a verdade, eu não conheço nenhuma, né? Que tem integração da sua emissão de autorização com o Sinaflor. Cadê esses dados? Tanto que a maior parte das prefeituras aqui não consegue emitir ou conseguir dar o ok para a emissão do DOF, documento de origem florestal. Não consegue para os empreendedores que conseguem emissão de autorização de supressão de vegetação nativa. Então veja que o buraco é muito mais embaixo. Então a lei fala, ó, vamos criar um sistema lindo e maravilhoso que ainda vai integrar com o SICAR, integrar com o Sinaflor. Só que nem o arroz com feijão a gente tem ainda. Isso eu estou falando na realidade de São Paulo. Imagina saindo da bolha do estado de São Paulo, saindo para outros municípios de demais estados brasileiros.
Então, se nem se conecta município com Sinaflor, imagina SICAR, Sinaflor, subsistema, tudo integrado. Então, é um mundo muito cor-de-rosa que está escrito aqui, tá? Deixa eu ver o que o Sidney falou. Pode-se criar um selo de qualidade para estes profissionais em empresa, garantindo que haja lisura. Que isso vai ter praticamente a função de até parece uma função de um selo, né, Sidney? Desses profissionais. Então, vai ser um selo, você faria consulta. Seria bastante interessante realmente ser alimentado, mas no dia a dia, você que trabalha num órgão municipal, seria essa atividade no dia a dia? Será que seria viável? Então, é um ponto que eu levo ao questionamento. Tem que ser inserido dentro de um procedimento. Já para fazer, assim, terminou o processo, já preenche esse negócio. Porque se for para preencher depois, você nem lembra mais quem fez o processo. Eu mesma, analisando diversos processos de autorização, de licenciamento na minha vida, eu não lembro o nome de consultor. Eu não lembrava. Imagina, você vai lá, lê os estudos. Quem é o próximo da fila? Você não fica pensando ou vai registrar se atendeu, se não atendeu, se isso é só um caso de fraude mesmo, tá? Quer ver? A PL é de 2004. Poderiam aproveitar esse ato para atualizar esses dados. Meu filho, mas esse texto do projeto de lei, se você pegar 2004 de hoje, o de hoje não tem nada a ver com 2004. Então, o projeto de lei que foi feito agora, esse texto de agora, não tem nada a ver, como se fosse um projeto novo. Olha que é muito interessante, Sidney, que você está comentando. É igual o processo de licenciamento. O processo começou lá de licenciamento, o cara em 2008, aí a pessoa foi lá, sumiu. Aí o processo ficou lá dormindo no arquivo. Aí a pessoa, anos depois, volta querendo discutir o processo, né? Já aconteceu, sim, de falar, não, se o processo está arquivado, se quiser discutir, vai ser um novo processo. Mas já teve, sim, situações reais que continuou no processo já antigo. Eu tive um caso, quando eu entrei no DPRN, que era um processo que estava em 1995. Eu falei, cara, mas eu entrei em 2007, o processo em 95, o processo ficou dormindo anos. Anos. O cara voltou da surgida cinzas no ano que eu entrei no DPRN. E o cara ficava jogando na minha cara toda a reunião que o processo dele era de 95. Só que o processo dele não era de 95. Aquilo que ele pediu em 95 não estava mais pedindo em 2000 e 2007. Foi um erro administrativo do órgão em aceitar a continuidade da discussão naquele processo. Tinha que ter sido aberto um processo novo. E todo o recurso desse homem ficava falando que o processo era moroso, porque estava desde 1995. Então, eu só estou usando esse paralelo para mostrar que esse projeto de lei, esse texto, não tem nada a ver com 2004, tá? Não, o pessoal dos órgãos não dão conta. Deixa eu ver... Deve ser tudo automatizado e integrado, com certeza. A gente vai parar a pensar, eu tenho que apertar um botão, eu tenho que entrar no sistema, eu tenho que fazer isso. Não funciona, realmente. Para isso funcionar tem que ser muito integrado, o sistema tem que ser muito porreta, tá? E o que acontece? Para esses dados do consultor que está no órgão A, esse mesmo consultor no órgão B tem que ser o mesmo sistema. Porque senão você vai preenchendo células que não se conectam com outro órgão. Então, vai ter o mesmo consultor ambiental, a mesma consultoria, vão ter vários cadastros diferentes. A gente tem que ver um cadastro único, né? Então, isso é um grande desafio. Quer ver? O futuro será a automação do serviço. Com certeza, meu filho, não tem nem dúvida disso. Tá? E o nosso também está na reta. Tá? Vamos lá, o que mais? Lá o artigo 31. Aí ele fala... que, obviamente, que no caso de informações sigilosas, eles não estarão disponibilizados nesse subsistema. E ele diz, gente, agora, sempre dá risada ou chora. Nesse artigo 31, parágrafo 4º, ele diz que fica estabelecido o prazo de 4 anos para a organização e pleno funcionamento do subsistema. Quem acredita que isso vai acontecer em 4 anos? Então, se for publicada a lei, 4 anos depois... Esse subsistema, que vai ser federal, estado e município, tem que estar em pleno funcionamento. Galera, vamos parar e pensar, né? Tem gente com 3 cadastros só no Cigão, o Vitor comentando. Tá vendo, Vitor? Como é muito... O mundo real é muito diferente do mundo texto legal, né? Desses textos. É muito diferente. E aí, gente, em 4 anos, vamos pensar para SICAR 2012, que foi criado. Olha quanto tempo, 2016, 2018, 2020, que veio evoluir a questão do cadastro ambiental rural no Brasil como um todo. Nem falo estado de São Paulo só,
tá? Então demora-se sim tempo. O sistema público, ele não é ágil como a gente precisa que seja, ou que a legislação acredita que fosse, tá? Então, esses 4 anos, considerando, nós temos órgãos ambientais, tá? Município, estado e federação também nesse pacote, com menor verba a cada ano que passa, quem vai fazer? Como vai pagar? Não tem dinheiro para isso, tá? No mundo real, pouquíssimos órgãos vão ter condições econômicas de realizar todas essas ações, tá? Então, realidade. Artigo 32. Ele fala que todo licenciamento tem que ser online, como eu já mencionei aqui para vocês. Muito bom, ótimo. Cadê dinheiro? Cadê a equipe? Me responde isso. Então, se quer realmente acelerar, o que acontece? O projeto de lei do licenciamento é para agilizar, facilitar, dar fluxo, rapidez ao processo de licenciamento. Mas sem dinheiro e sem gente, sem estruturação, sem automatização do que for necessário, do que for possível, não vai rolar, gente. Não é um texto de lei que vai mudar uma realidade brasileira, tá? Que mais? Vamos ver aqui. Artigo 33, deixa eu ver. Aqui o artigo 33, eu gostei dele, mas ele também depende do subsistema. Ele fala que a entidade, a licenciadora, ela tem que disponibilizar todos os pedidos de licenciamento na internet, aprovação, rejeição, renovação, recurso, decisão e o estudo. O que isso significa na prática? Hoje, aqui no estado de São Paulo, a gente tem que pedir vistas. O processo é público, mas você tem que saber o número do processo. Eu quero saber um processo de uma região tal, de um processo tal, de uma empresa tal. Se você não tem número do processo, você não consegue pedir vistas. Tá, então o processo é público, mas dá um trampo do caramba, né? Eu ia falar outra coisa. Trampo do caramba para você conseguir dar vistas. Já com esse subsistema, imagina, gente, você conseguir consultar qualquer processo, entrada dos documentos, análise do órgão, atendimento, tudo isso de forma transparente, é o melhor dos mundos. Então, esse artigo 33 é maravilhoso, mas a gente tem todos esses desafios que eu já mencionei aqui na live, tá? Mas seria muito bacana. Imagina você não ter que pedir mais nenhuma vista em processo. Você consegue usar qualquer processo, estudar qualquer processo. E isso sim é uma situação de transparência. Eu adorei esse artigo 33, né? Aí, cadê? Anos e anos de prorrogação de prazo desses 4 anos. Concordo com você, minha querida. Concordo mesmo. Aí a Anice, lá de Minas. Cadê o dinheiro, infraestrutura, sem pessoal treinado? Exatamente, minha bem. Exatamente. Cadê tudo isso? Então não adianta ter só lei. Então a premissa baseada para esse projeto de lei agora, esse texto, é o quê? Vamos acelerar, vamos agilizar. Mas exatamente sem isso que a Anice está trazendo aqui pra gente, dinheiro, infraestrutura, pessoal treinado, pode escrever o que você quiser, bem. Não vai agilizar nada. Nada, nada, nada mesmo, tá? Então, deixa eu ver aqui o que eu quero trazer para vocês. Nossa, sempre achei que em 1 hora eu consegui falar tudo. Óbvio que não, né? Aqui. O que eu quero trazer para vocês agora é o artigo 39. O artigo 39, o que ele fala? Que você vai observar as questões do artigo 38, que ele diz que as manifestações das entidades que participam do processo de licenciamento, tipo o IFAM, Fundação Florestal, ICMBio, FUNAI, todas as entidades que sim têm interface com licenciamento, a manifestação delas não será vinculante, isso é artigo 38. Hoje não é vinculante, só que o órgão ambiental, se a Fundação Florestal e ICMBio fala não, e elenca, não pode por isso, isso e isso, qual é o órgão, qual é o técnico que vai falar que pode? Mano, venhamos e convenhamos, tem que ser muito louco. Se a entidade especifica, não pode por isso, 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 isso e isso, a pessoa tem que ser muito doida tecnicamente para falar, não, beleza, pode aprovar o empreendimento, eu vou desconsiderar todas essas observações, essas manifestações dessa entidade. É muita loucura, tá? Então, hoje não é vinculante, mas, obviamente, que é extremamente considerado todas as manifestações dessas entidades. E aí, o artigo 39, ele fala o quê? Que quando vai mandar esse processo para essa entidade, tem que encaminhar um termo de referência para que essa entidade se manifeste de acordo com aquele termo, tá? Só que olha o que ele fala. Ele fala que ele só vincula as terras indígenas com demarcação homologada
e áreas tituladas remanescentes de comunidades quilombolas. Aí que está o problema gravíssimo. Então o licenciamento só vai olhar para a terra indígena homologada, ou seja, que foi reconhecida lá pela FUNAI, tá? E temos várias que ainda não estão nesse processo de homologação. E eles só olham o licenciamento nesse texto para as quilombolas já demarcadas, tá? Com áreas tituladas, melhor dizendo. Então já tem um título, ó, aqui realmente é uma área quilombola. Só que também temos diversas áreas quilombolas que ainda não estão tituladas. Tanto que esse imbróglio foi previsto lá no artigo 3º, parágrafo único da Lei Federal 12.651, que é o que todo mundo chama Código Florestal. Então, quando o texto do código, lá quando ele foi publicado em 2012, ele só previa enquadrar quilombolas e indígenas como pequenos proprietários rurais, como nas situações quando eles fossem demarcadas e tituladas. Aí teve a ação de inconstitucionalidade, que tirou. Então, se vocês forem consultar o parágrafo único do artigo 3º, foi retirada a palavra demarcada e foi tirada a palavra titulada, ou seja, abrange todos os quilombolas e abrange todos os indígenas. Então, esse texto aqui é um absurdo especificar que seja homologada e titulada, porque nós estaremos excluindo várias comunidades do âmbito do processo de licenciamento ambiental que vão e podem sofrer impactos significativos com a implantação de empreendimentos. Então, eu tenho uma crítica severa ao artigo 39, tá? Deixa eu me ver aqui. A partir da pacificação do STJ em relação às faixas de APP em áreas consolidadas, como ficarão os licenciamentos já em vigor a partir de 86 com o TCRA em vigor, tá? Então, aqui, esse projeto de lei, ele não vem falar das APPs, tá? Isso aqui ele não fala. Ele fala só que tem que obter a autorização do órgão competente. E da situação das áreas consolidadas, o tema 1010, o tema 1010 que você está falando, né? Ele diz que você tem que aplicar a Lei 12.651. Aplicando a Lei 12.651, aqui no estado de São Paulo, nós temos procedimentos, que são avaliação de função ambiental, avaliação de temporalidade, de ocupação, temporalidade de loteamento. Biosustentável, eu não vou conseguir entrar nesse método, porque senão a gente vai fugir muito do conteúdo da live, tá? Mas isso aí é um assunto paralelo, que é isso aqui eu posso fazer uma live depois, tá bom? Mas não tem como eu entrar agora, porque o projeto de lei não abrange essa especificidade. Mas existem análises que a gente consegue fazer sim, tá bom? A entidade tem autonomia, vai dar muita confusão. Ah, com certeza, né, Anice? Com certeza, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem área titulada. Então, o artigo 39 só contempla as áreas tituladas e as áreas demarcadas indígenas e quilombolas. Ou seja, exclui uma grande galera no âmbito do processo de licenciamento. E isso é muito grave, tá? Deixa eu me ver aqui o que eu quero destacar para vocês também. Aqui. Eu quero destacar para vocês o artigo 43 agora. O artigo 43 traz os prazos de análise, tá? Então, o órgão tem que analisar em 10 meses, para a LP quando é EIA, 6 meses com os demais estudos para a fase da LP e por aí vai trazendo os dados, tá? As datas, desculpa, os prazos, melhor dizendo, para análise. Só que eu gostaria muito que vocês anotassem aí no registro de vocês. Artigo 43, parágrafo 3º, anota isso daí. Por quê? Porque ele fala assim, passou esse prazo previsto nesse caput do artigo 43 e não teve ainda a emissão da licença, não implica que o empreendedor já pode instalar, já pode operar. Não tem essa emissão tácita, sem autorização da prática do ato. Porém, o empreendedor, ele pode protocolar um processo no órgão supletivo, que tem competência supletiva ao licenciamento ambiental. O que isso, de acordo com a Lei Complementar 140, tá? O que isso significa? Então, o empreendedor está com licenciamento no município. O município não conseguiu a emissão da licença, análise de emissão da licença, no prazo previsto desse artigo 43. O que o empreendedor pode fazer? Então, ele não pode implantar, não tem emissão tácita de imediato. Porém, ele pode entrar no órgão estadual e protocolar um novo processo de licenciamento no estado.
Se o Estado não emite a licença no prazo do artigo 43, ele pode ir para o governo federal, pode ir para o IBAMA. Então, o empreendedor ele pode ir para outra instância da medida suplementar, tá? Então, do município para o Estado, do Estado à Federação. É um tiro no pé se o cara faz um negócio desse. Olha bem, parágrafo 4º. Na instauração da competência supletiva, prevista nesse parágrafo 3º que eu falei para vocês, o prazo de análise é reiniciado. Então, vamos supor aqui, tem 6 meses para análise da LP. Deu 7 meses, o município não analisou, não se manifestou sobre a LP. O que o empreendedor pode falar? Esse município aqui está enrolando para emitir minha licença, eu vou para o Estado. Só que ele tem que abrir um novo processo no Estado. E esse prazo de 6 meses vai ser reiniciado a contagem dele. Entendeu? Então, ele começa tudo de novo, do zero, na outra instância, no outro órgão, tá? Município, Estado, Federação. E aí ele fala que os elementos introdutórios no âmbito do licenciamento ambiental, tá? E é vedada a solicitação de novos estudos que já foram apresentados, ele pode utilizar os estudos que já apresentou no outro órgão, ressalvado aqueles que é um vício de legalidade. Ou seja, eu não vejo como benefício ao empreendedor parar o seu processo que está em trâmite no órgão e para outro órgão iniciar do zero, tá? Ou seja, fazer uma gestão realmente aqui do órgão competente, entender por que esse processo não está indo para frente, do que já de pronto ir para outro órgão. Então, por isso que eu peço para vocês, eu quero que vocês leiam com bastante atenção artigo 43, parágrafo 3º e parágrafo 4º, porque o empreendedor muitas vezes vai chegar e vai falar assim para vocês: nossa, faz todo sentido, eu quero fazer isso, eu quero ir no outro órgão, eu cansei dessa prefeitura, Deus me livre, quero ir para o Estado. Ele tem essa possibilidade se passou este prazo do artigo 43. Então, eu não vejo isso com bons olhos na parte realmente de gestão desse processo, né? Aí como vai ficar na renovação da licença nesse caso? Não fala, meu filho, não fala. Então, vai trazer o que, Sidney? Uma insegurança. Eu vou continuar a minha renovação dessa minha licença. Eu não fui no órgão específico que eu tinha que entrar no município, nesse exemplo. Ele não atendeu dentro do prazo, eu fui para o outro. E aí, na renovação da licença, eu renovo aqui no Estado ou vou para o município? Na minha lógica, renovaria no Estado. Ficaria tudo no Estado, porque o processo foi aprovado no Estado, tá? Tivesse sido aprovado. Porém, o projeto de lei não fala nada. Então, eu acho isso bastante perigoso. Acho que não tem que ficar na mão do empreendedor a escolha de onde ele vai protocolar o processo. Tá? Não, eu acho isso aqui extremamente perigoso e, na minha singela opinião, isso é contra a Lei 140. Não tem essa história de ter que ficar escolhendo. Tá? Tem que fazer uma gestão, realmente entender o que está acontecendo lá no órgão que está fazendo o processo de análise. Porque vai ficar muito confuso. Peraí, o processo do meu cliente, no caso de vocês, né, consultores, o processo do meu cliente está no município, o processo do outro cliente que é vizinho está no Estado, mas aí eu vou fazer essa gestão desses processos de forma diferenciada. É isso que vai acontecer e não significa isso que vai trazer celeridade, tá? Dependendo da atividade, olha o Sidney, dependendo da atividade, isso implica nos dados do ICMS verde. Boa, Sidney, nem tinha pensado nisso. Até vou colocar aqui no meu rascunho, ICMS verde. Impacto. Eu duvido que quem escreveu isso aqui pensou nisso. Muito boa, Sidney. Adorei a sua contribuição. Foi excelente. Então, veja que como um artigo pode impactar negativamente um município, ou Estado, ou empreendedor, que no primeiro momento parece, nossa, vai ser a solução dos meus problemas. Você vai criar mais problemas, tá? Então, vamos lá, artigo 43. Deixa eu ver o que mais que eu quero falar para vocês. Artigo 44... É lógico, mas a gente sabe que alguns órgãos acabam não fazendo isso. Fazer a exigência uma única vez, não ficar pipocando um monte de exigência ao empreendedor, isso faz todo sentido apresentar uma única vez. Ele diz aqui, e ele traz a ressalva quando há fatos novos, aí pede nova complementação. Isso faz todo sentido, muito bom o artigo 44, tá? O que mais que eu quero destacar para vocês aqui? Ele fala que se o empreendedor não atender dentro do prazo, ele tem prazo de 4 meses, podendo ser prorrogado de acordo com a entidade licenciadora, tá? Mas se o interessado não volta, tipo, sumiu o colega, tá? Esse processo vai ser arquivado.
se o empreendedor, quando ele voltar das cinzas, ele vai ter que abrir um novo processo. Isso é ótimo, ótimo mesmo, tá? Eu acho maravilhoso. Quem trabalha no órgão ambiental sabe quanto isso faz diferença, tá? E vai pagar nova taxa de análise, tá ok? Então, isso está muito claro, está no artigo 44. Então, isso é importante para, no caso da aprovação desse projeto, orientar os clientes de vocês. Ele também fala que na inércia, ficou 2 anos sem mexer no processo, também vai ser arquivado. Ótimo, tem que ser mesmo. Artigo 48 fala das despesas que o empreendedor tem que ter. Eu achei muito bom para deixar muito claro quais são todos os gastos que vão ter que sair desse empreendimento. Então, acho ótimo isso. O que mais que eu quero falar para vocês? Em situações emergenciais, artigo 50, situações emergenciais estão dispensadas de licenciamento ambiental, faz todo sentido, um negócio tá caindo, desbarrancando, poluindo, uma desgraceira total, não tem como entrar com processo de licenciamento ambiental, é impossível, numa situação realmente emergencial, porém no artigo 50, parágrafo 1º, fala que 15 dias depois que arrumou a desgraceira, tudo que estava acontecendo, vai ter que se notificar o órgão, a entidade licenciadora, do que foi realizado, tá bom? Então, ele diz isso e ele fala também no parágrafo 2º que pode a autoridade licenciadora pedir medidas de compensação para o caso. Pode ser que aconteça isso, tá? Então, achei o artigo 50 super lúcido. Então, super favorável a esse artigo 50, tá? Deixa eu ver o que mais. Ele fala no 53 que, no caso, os empreendedores e os profissionais dos estudos ambientais, eles são responsáveis pelas informações apresentadas, sendo sujeitos a sanções administrativas, civis e penais. Acho isso muito importante, mas porém na prática eu vi pouco. Então, aqui está muito claro que o consultor também tem sua responsabilidade, não vai escrever lá só coisas que, por exemplo, eu acho isso bom, bacana, porque eu já recebi relatos do consultor falar assim, Priya, o empreendedor pediu para eu tirar uma espécie de fauna ameaçada. Falei, você tirou, colega? A pessoa falou que tirou. Eu falei, meu, você tá doido, cara? Você tá maluco? Você vai fazer um negócio desse? Teu CREA vale mais do que o dinheiro que você recebeu desse trabalho? Então, encontrando esse tipo de situação, ele pode sofrer sanções administrativas, civis e penais. Então, está previsto no artigo 53 e eu achei isso muito bom, tá? O que mais que eu quero trazer aqui para vocês? Aí ele vem trazer, por exemplo, bancos. O banco exige a licença ambiental do empreendimento. Então, se o banco exige a licença ambiental do empreendimento que requer licenciamento ambiental, o banco não será responsabilizado por qualquer dano deste empreendimento que foi financiado pelo banco. Onde isso está escrito? Artigo 54, parágrafo 3º, tá? Então, bacana, lúcido, na minha opinião, né? Deixa eu ver o que mais. Aqui, galera, tô chegando no final, tá? Aguenta firme aí. Artigo 55. Anota aí, 55. No prazo, olha, gente, no prazo de 90 dias, contados a partir da publicação desta lei, as autoridades licenciadoras da União, Estado, município, tá? E Distrito Federal, eles têm que apresentar aos respectivos chefes do Poder Executivo relatório sobre as condições de recursos humanos, financeiros e institucionais necessários para o cumprimento desta lei. Para tudo que eu quero descer, colega. Eu quero descer, cansei dessa vida, cansei de brincar. Mano do céu, né? O projeto de lei, olha, prevê um monte de coisa e prevê esse subsistema, prevê toda uma agilidade. Só que o governo está assumindo aqui no artigo 55 que ele não sabe qual é a situação real dos órgãos ambientais. O artigo 55 mostra claramente a irresponsabilidade de um projeto que tem muitas falhas, mas tem um aspecto interessante em algumas situações, mas ele tem uma falha grave, ele não conhece a realidade brasileira. Ele não sabe capacidade de recursos humanos, não sabe de infraestrutura e institucional para agilidade ao licenciamento ambiental. Ele está falando, primeiro, esse texto aqui eu estou acreditando que é muito bom, aí depois vocês me falam o que vocês precisam para atender esse texto.
Gente, não está errado, a carroça está na frente dos bois. Então, esse artigo 55 é a prova viva que no âmbito governamental, nessa questão tá lá na Câmara, agora lá no Senado, a galera não conhece a estrutura do licenciamento ambiental no Brasil, tá? Essa foi a piada da noite, exatamente, Anice. Artigo 55. Artigo 55. Artigo 55. Vocês vão sonhar com esse número. Porque isso aqui, para mim, é um tapa na cara da sociedade brasileira. Aqui tá mostrando claramente que como eu vou agilizar o processo de licenciamento, como eu vou modernizar o licenciamento, isso eu não sei. É igual um processo de licenciamento. Para você fazer um projeto, uma LP, uma LI, um projeto da LP, depois LI, LO, o que você tem? Diagnóstico da área. Então, se o diagnóstico da área já indica que essa área é muito frágil ambientalmente, esse empreendimento, esse projeto pode ser o melhor do mundo, mas nessa área ele não cabe. A mesma coisa esse projeto de lei. Podia ser o melhor projeto de lei do mundo, podia ser, mas a estrutura cabe? Da onde vai vir dinheiro? Da onde vai vir a estrutura institucional? Da onde vai vir as equipes para trabalhar com tudo isso? Para criar um subsistema? Para treinar toda essa galera? Não há via ambiental que aguente, né, gente? Porque eu treino prefeituras. Mas não vai ter empresa para treinar tanta gente assim. Então, cadê dinheiro para fazer um negócio desse? Tá? Então, realmente, isso é a piada da noite. Artigo 55, ok? Então, uma coisa que tinha que ter feito bem antes desse projeto de lei. Mas a ideia é essa. Estão solicitando as informações para se criar um banco de dados. Não. Eu quero... Aqui ele está falando, olha, eu quero saber se você tem capacidade, o que você precisa fazer para fazer tudo isso que eu estou querendo. Não, você tem que fazer um diagnóstico antes de fazer um projeto de lei. Eu quero fazer tudo isso, só que para fazer tudo isso e colocar isso na lei, olha o meu diagnóstico do meu governo municipal, estadual, federal e Distrito Federal. A situação deles está muito frágil. Temos problemas disso. Com esse diagnóstico, então a solução para esse projeto de lei tem que atender isso e contemplar de onde vai vir dinheiro. Porque não adianta só criar regra se você não tem como operacionalizar essas regras, né? Então, por isso que esse artigo 55 é a piada da noite. Vamos lá, estamos quase terminando, gente. Estamos terminando já. E artigo 57, que é o último, basicamente. Tem uns outros com algumas mudanças, mas esse aqui é o basicão, para fazer o fechamento da live. Os procedimentos previstos nessa lei aplicam-se aos processos de licenciamento iniciados a partir da data em vigor. Então, entrou em vigor. Quando vai entrar em vigor? Quando for publicada a lei? Não. O projeto de lei, se tornando lei, só vai entrar em vigor 180 dias depois. Então, toda a estrutura ambiental vai ter 6 meses para as adaptações, para que tudo isso aconteça em 6 meses, tá? Então, os processos vão ser aplicados para os processos quando tiver a entrada em vigor, que vão ser 6 meses depois da data de publicação, tá? E aí ele fala que no parágrafo único que os processos de licenciamento em curso, que já estão em andamento, deverão ser adequados a esta lei quando as obrigações e cronogramas já estabelecidos deverão ser respeitados. Então, emitir uma LP com exigências, com cronograma, você tem que respeitar tudo aquilo que está na LP, tudo aquilo que está na LI, tudo aquilo que está na LO já emitida, tá? Aí, o que acontece? Ele diz assim, que os procedimentos e prazos nas etapas subsequentes, então, teve a LP, eu vou conseguir a LI já vai ser na luz dessa lei. Então, a LO, na luz dessa lei, tá? Então, é isso que ele diz lá no artigo 57, ok? Então, gente, deixa eu ver aqui o que mais. Ninguém constrói uma casa sem alicerce. Exatamente, Alice. Brasília tem vários engenheiros especializados. Então, gente, o que acontece? Cheguei no final, trouxe para vocês a minha análise, a minha opinião técnica, com a partir da minha experiência que eu tive. Como eu já disse na live anterior, não venho trazer verdade absoluta, é uma opinião crítica com subsídios, tá? Da texto da lei, da minha experiência, do conhecimento das regras. Então, mas é a minha visão. Para você desenvolver a sua visão, tá? Como eu falei na live anterior, leia todo o projeto de lei, questione, converse, interaja sobre ele. Então é isso que eu vim trazer nessas 2 lives para vocês, trazer um outro olhar, né, um novo olhar, para que vocês consigam formar um olhar de vocês,
tá bom? Então leiam todo o projeto. Eu demorei para vir trazer aqui para vocês, porque eu esperei o quê? Estudar todo esse projeto para trazer com subsídios, não só achismo. Não vim falar só do artigo 8º, que muitos só falam do artigo 8º. Nós temos muitos dispositivos com muitas interfaces e impactos, positivos e negativos. Para chegar no final, quais são os impactos positivos que eu vi nesse projeto de lei? São a uniformização dos tipos de licença, incluindo a licença automática, que eu acho que faz sentido se tiver todo um regramento técnico. Uniformização dos estudos para todo o Brasil. Eu sei que na LP é tal tipo de estudo, na LI é tal tipo de estudo, não importa qual lugar do Brasil esteja. Esse subsistema é um mundo maravilhoso, se tiver estrutura, tiver gente, tiver dinheiro, claro, né? Para ir melhoria e manutenção, porque cria um sistema e depois não tem manutenção, você não consegue fazer um upload de arquivo depois, você não consegue fazer uma consulta de dado depois, ou você só fica com dados obsoletos. Então não adianta nada criar um subsistema sem a devida manutenção. Então é muito bom, desde que, né, com todos esses critérios. Cadastro dos responsáveis pelo licenciamento ambiental, indicação de fraude, então a capivara da galera, eu acho muito importante, porque tem muito picareta no mercado. Tá? Tem ainda muito, gente. Eu não posso mentir para vocês, não. O que mais? O licenciamento em meio eletrônico em todo o país. É um mundo lindo, maravilhoso, mas também tem o mesmo desde que, né? E exigência de uma única solicitação de complemento. Parece óbvio, mas eu sei que não é óbvio em diversos órgãos. Ficou pipocando complemento de documentos para o empreendedor. Isso não é bom. Porém, gente, todos esses benefícios, eu acho eles muito pouco. Eu acho eles poucos em relação às alterações e impactos vindos do que é negativo. Só um minutinho, a bateria está quase acabando. Então, eu acho o impacto são muitos impactos negativos para esses benefícios. Então, para mim, não faz sentido o projeto de lei agora, do jeito que está, porque é uma balança em desequilíbrio demais, na minha opinião. Então, por exemplo, estação de tratamento de água e esgoto sem licenciamento, remoção da certidão de uso de ocupação do solo, tá? Exclusão das terras não demarcadas e não titulares, quilombolas e indígenas, tá? Entre outros aspectos que a gente viu nas duas lives, eu acho que o peso tá demais. Então, na minha singela opinião, esse projeto de lei não se sustenta, porque o que é positivo está muito pouco perto das alterações negativas. Então, essa é a minha visão crítica deste projeto de lei, tá? Então, assim, o licenciamento ambiental, como vai se resolver esse problema do licenciamento ambiental? É a pergunta de $1 milhão, né? Porque de reais não, porque o real está muito desvalorizado. Então, a pergunta de $1 milhão. E é uma questão sistêmica, depende de vontade política, sim, não depende só o técnico ser capacitado lá na ponta. Depende de vontade política, menor interferência política dentro dos processos, tipo pedir para passar na frente, a gente sabe que isso acontece. Depende de estruturação de equipe, às vezes é só reestruturação, não precisa aumentar a equipe. Tira gente de lugares onde a demanda é menor ou menos significativa para demandas maiores e mais significativas. Qualifica esse pessoal, cria um sistema de comunicação, o que acontece com muitos órgãos, né, que sejam estaduais, federal não posso te falar, mas estaduais e municipais, quando sai uma nova legislação, o técnico não fica sabendo. Muitos técnicos ficam sabendo de novas regras pelo meu perfil, pelo Via Ambiental, já recebi vários depoimentos. Nossa, a Pri não estava sabendo. E o técnico que está no órgão, lá na ponta, tem que ser o primeiro a saber das novas regras. Entender, já ter orientações de como aplicar isso. Então, ele sempre fica para depois. É a questão de sistema. Quantos computadores, não estou nem falando de quantidade de funcionário, quantos computadores não tem, mal consegue abrir um Google Earth porque não tem memória, gente. É verdade esse bilhete, tá? Quanto conhecimento de geoprocessamento, pede geoprocessamento, mas o técnico em si não tem conhecimento muito frágil, máximo de Google Earth. Então veja, tem questão política, interferências, questionamentos, uma melhor relação com o Ministério Público. Também o Ministério Público tem muito que ver, às vezes, ver pelo em ovo, mas tem que focar, na minha opinião, em que realmente é significativo ambientalmente. Então, fazer essa comunicação melhor, não ver o órgão ambiental como um monstro e nem o órgão ambiental ver o Ministério Público como um problema. Todos os atores têm que estar juntos. Só que isso demanda tempo, é complexo, não é através de texto de uma lei que isso vai mudar do dia para a noite, tá?
Então, e atualizar também a galera, renovar quem já está predisposto a sair dos órgãos, estão muitos anos, já não estão mais estão de saco cheio, para ver uma galera que está com gás, ou aquela pessoa que está muitos anos, mas está com gás ainda para continuar nesse sistema, tá? A valorização dos profissionais também, como eu já mencionei, já a menor interferência política, é muito mais complexo do que a gente imagina. E principalmente não, gente, um aspecto muito importante, o pessoal dos órgãos ambientais, gente, pelo amor de Deus, atualiza os sites. O site minimiza que as pessoas entrem em contato com vocês para tirar dúvida. Se está no site a informação clara, objetiva, direta, o consultor não vai ligar para vocês. Não vai porque a informação está clara. E orientar o consultor ambiental não é da consultoria, tá? Eu já fiz isso muito no passado, eu achava, eu vou ficar explicando isso pro consultor, porque parece que eu estou dando consultoria. Não, você não está dando consultoria. Passar as informações do que o órgão ambiental entende, o procedimento do órgão ambiental é fundamental para o consultor conseguir entregar o melhor documento para vocês, tá? Para o órgão ambiental. Então essa comunicação, tá vendo? Muito é comunicação. Igual o procedimento de laudo técnico que a CETESB criou lá em 2019, minimizou diversos questionamentos, porque hoje está escrito, tá claro. Então, só orientar, vai no procedimento, consulta, qualquer dúvida você pergunta, tá? Então, veja, comunicação, usar a internet para essa comunicação. Não tô falando que os órgãos ambientais ficarem criando os perfis, não, alimenta o site, colega, tá? Então, fazendo esse tipo de ações favorece, facilita já muito, tá? Criação de checklist, disponibilização de procedimentos, tá? Organização da legislação. Muitas vezes a gente entra no site dos órgãos ambientais, você não sabe qual é a legislação que está vigente ou que está revogada. Aí você liga aí a pessoa liga procurando informação, ou nem o técnico, coitado, sabe. Então, tá vendo, gente? O buraco é muito mais embaixo, tá? Deixa eu verificar aqui as contribuições de vocês. Beleza? Obrigada, ai, gente. Thaís, bom que você gostou. Anice, ai, a Selma, a Anne. Afinal de contas, somos técnicos e não políticos. Somos a resistência. O Sidney, a Lisandra, maravilhosa. Ai, que bom. A Maria gostou. Deixa eu ver quem mais. Euros. É mesmo, eu falei dólar, né? Euro tá valendo mais, né? Só de não ter interferência política já tá bom, com certeza. E ainda mais para quem trabalha em município, é pior ainda interferência política. O amigo do vizinho, do cozinheiro, do açougueiro é cunhado do vereador. Isso é terrível, gente. Líderes que sejam da área. Exato. Print do Google Earth. Anice. É o que tem para hoje, colega. Deixa eu ver o que mais. Perfeita colocação. Ajustes na comunicação geralmente poupa tempo, energia e dinheiro. E aí tem que facilitar a comunicação. Facilitou a comunicação, você já agiliza muita coisa. Bem-vindo ao mundo do meio ambiente. É isso mesmo, gente. Então, essa live vai ficar gravada aqui para vocês. Compartilhem ela com todo mundo, tá? Coloquem contribuições de vocês aqui nos comentários também, aqui na live. Porque saber a opinião de vocês, a realidade de vocês é muito importante. Me enriquece todos que vão ter acesso a esse conteúdo. E é que a gente consegue ter um senso crítico e respeitoso sempre, tá? Entre todos nós profissionais da área ambiental. E temos um objetivo comum, o desenvolvimento sustentável. Vai poluir? Vai. Vai degradar? Vai. Vai suprimir? Vai. Mas o menor possível, com a mitigação, com compensação, com prevenção, com precaução, com respeito ao meio ambiente, tá? Beijo, gente!